Boa noite, meu nome é doutora Elizabeth Alonso e eu, juntamente com a doutora Patrícia Alonso, doutor Felício Alonso, nós estamos num projeto para poder conseguir, junto ao Congresso Nacional, a revogação da lei da alienação parental. Então, a todos os deputados e senadores que estiverem nos escutando, assistindo esse vídeo, gostaria de expor por que nós estamos com um projeto de uma PL para a revogação dessa lei. Essa lei ela tem sido usada para benefício, para defesa daqueles que estão cometendo violência doméstica contra as crianças e também abusos sexuais, pedofilia incestuosa. Ela já veio com esse viés, ela foi criada nos Estados Unidos por Richard Gardner, já com essa intenção de proteger e de defender os agressores e os abusadores intrafamiliares. E essa lei, a forma como ela foi redigida e ela foi criada, que ela tem inteiro, desde o primeiro artigo até o último, os princípios que Richard Gardner colocou para o apontamento de uma suposta alienação parental, ela está toda contaminada na nossa lei, na Lei 12.318 de 2010. Outra coisa que eu quero reforçar é que o Brasil é o único país do mundo que tem lei de alienação parental. A alienação parental, dentro dos princípios com que Richard Gardner criou, ela foi rejeitada pela maioria dos países do mundo. Em alguns países, muito poucos, ele é usado na parte do psicossocial. E ainda assim, ela é refutada e contestada por muitos tribunais. E no Brasil, é o país que está mais tendo situações graves de inversões de guardas, de exposição às crianças à guarda dos abusadores, dos agressores, através de sentenças judiciais de forma aleatória, somente com base de laudos em que nunca vão apontar os abusos pelos motivos que nós vamos expor agora. Em primeiro lugar, eu quero contestar essa lei. Por que motivo que ela está sendo revogada? Não é só por causa do conceito alienação parental. A alienação parental existe ou não existe, mas é pelos artigos com que eles foram feitos também. Se nós lermos, por exemplo, no artigo 2, considera-se ato de alienação parental interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por genitores, avós ou pelos que tenham na criança e adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor. Nós temos aqui a anulação de qualquer testemunha. Veja bem a intenção nefasta, a intenção subversiva desse artigo, dessa lei. Se ela é um conflito parental, então somente quem deveria ser alienador seria o genitor, pois a lei ela coloca todos aqueles que podem presenciar ou denunciar a situação de vulnerabilidade da criança no contexto familiar. Então, quando ele coloca os avós, os familiares ou todos os que tenham uma criança ou adolescente sob autoridade, guarda ou vigilância, inclui-se aqui que o professor, o pedagogo, o psicólogo da criança, o médico da criança que está cuidando da criança, a babá, os parentes, os vizinhos, qualquer pessoa é considerada alienadora, é capaz de fazer com que ter uma intervenção psicológica na criança ao ponto de fazê-la repudiar, odiar ou repudiar o genitor. É como se o alienado, a vítima, né, o acusado, o que está sendo o genitor que está sendo a vítima da alienação parental, dissesse que houvesse uma conspiração de todos contra ele. Então, considerando essas pessoas como alienadores, no depoimento deles na delegacia ou mesmo na vara de família como testemunha, atestando que existe uma situação de risco da criança através da conduta de um dos genitores, de uma conduta grave e efetiva, de uma violência ou de um abuso, ou de maus tratos, ou de uma negligência, ou de uma incapacidade de cuidar, já é de cara desvalorizado o depoimento dessa testemunha. Tem juízes que, acabando o laudo psicossocial, eles nem abrem mais a audiência. Após isso, eles começam a fazer o processo de reversão de visitas, de abertura de visitas, culminando na inversão de guarda, sem terminar a instrução. Porque ele já considera o laudo absoluto e desconsidera as demais provas, inclusive a testemunhal, que é de grande relevância. Outro fator é que no artigo 2, coloca como uma das formas exemplificativas de alienação parental
realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, ou seja, as denúncias e os atos e os comportamentos do genitor com relação ao trato com a criança, já é considerado como campanha de desqualificação, campanha de difamação judicial. E aí o juiz deixa de apurar porque entende que é briga de casal. Está desvalorizando, está sendo negligente com a apuração dos fatos que estão sendo denunciados. Dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato de criança com adolescente ou genitor e dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Quando a criança ela tem uma rejeição pelo genitor por fatos concretos de abuso, de maus tratos ou de violência, ela não quer sair de casa, ela chora, ela pede para não ir ver o genitor, ela pede que não quer ver a pessoa que maltrata ela tem medo dessa pessoa, ela tem medo de ficar exposta sozinha com essa pessoa desprotegida e ela resiste de ir à visita. Essa resistência da criança é entendida pelo judiciário que o genitor não está levando, que o genitor está dificultando o convívio com a outra pessoa. Quando chega nessa fase, essa fase ela acontece geralmente no artigo 6º, quando se retoma as visitas, ou antes de ser feita a denúncia, quando a criança começa a ter uma mudança de comportamento porque alguma situação aconteceu durante o contato dela com um dos genitores, a qual ela volta para o outro genitor arredia ou não querendo mais voltar às visitas, e essa atitude é simplesmente sendo levada ao judiciário por aquele que está sendo recusado a visita, o juiz simplesmente, sem saber as razões e sem ouvir a criança das razões pela sua recusa, ele simplesmente amplia as visitas, amplia o convívio e obriga o outro genitor a levar a criança. Existem juízes que falam que a criança não tem vontade, ela não pode ter vontade, ela tem que ser levada à marra nas visitas, porque é direito dela, é prejudicial a ela a ausência da figura desse genitor agressor. E tem realmente acontecido, quando vocês vão nas visitas do Centro de Visitação Assistida, no CEVAT, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós vemos crianças gritando e chorando nas portas do CEVAT, não querendo entrar, porque elas não querem ficar com a pessoa que lhe oferece perigo, que lhe oferece risco. Essas visitas assistidas, inclusive, estão previstas no artigo 4 e, absurdamente, no artigo 4 fala que declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidental, o processo vai ter tramitação prioritária e o juiz vai determinar com que haja uma reaproximação entre ambos, para assegurar a convivência com o genitor, e no parágrafo único ele fala que para essa garantia mínima vai ser feita a visita assistida. Tá? Veja bem, como é que acontece, onde surge o indício de que há um ato de alienação parental? A lei da alienação parental, além de ser uma lei de direito material, ela é uma lei também de direito processual, ela tem o rito processual em si. Após a petição inicial e a contestação, o primeiro ato que é feito após o recebimento das duas peças, em havendo a denúncia de ato impeditivo de convivência parental, o juiz determina que se abra o estudo psicossocial e o caso vai para um psicólogo do núcleo de psicologia do tribunal e há uma entrevista apenas de um dia para cada pessoa. Um dia para o genitor, outro dia para a genitora e outro dia da criança. Veja bem, uma terapia comum dentro de um consultório psicológico, geralmente nas 3 ou 4 primeiras consultas de 1 hora, que geralmente se for feito 1 hora por semana, o psicólogo só vai começar a expor a sua opinião ou interferir na terapia após a 4ª ou a 5ª consulta. Quando ele já pegou intimidade, quando ele já começou a entender o que está se passando com a pessoa, quando a pessoa abre a sua vida, que não é no primeiro dia, porque no primeiro dia é apenas a tentativa da confiança, uma aproximação, mas isso já acontece na 4ª ou 5ª consulta. Aí é onde ele vai entender mais ou menos o que está acontecendo e fazer interferência. O estudo psicossocial ela é de um dia, de uma entrevista de 4 horas, onde a pessoa ela pode mascarar uma realidade, ela pode falsear
uma verdade. Então, quando há uma petição inicial e uma contestação, ao mesmo tempo que se abre esse estudo psicossocial previsto no artigo 5º, parágrafo 1º, o juiz, ao mesmo tempo, está determinando visitas no Centro de Visitação Assistida, no CEVAT do Tribunal de Justiça, e determinando que haja uma visita assistida. A criança entra dentro de um prédio, outro genitor fica para o lado de fora, a criança passa a ter a visita isolada, sozinha, sem acompanhamento de nenhum profissional, durante 4 horas dentro do centro de visitação. Quando começa a aproximar a data das entrevistas, tá? Quem está visitando, recebendo a visita da criança, começa a colocar o chamado segredinho e a teoria da ameaça. O que é? Se você contar para aquela pessoa que perguntar para você sobre o que aconteceu entre nós, você vai perder a sua mãe, você vai perder o seu pai. Você vai acontecer um gravante contra você. Então nós temos tido laudos que têm apontado alienação parental, sendo que a criança grita e não quer entrar na sala do psicossocial, de medo de ser perguntada sobre abuso porque ela recebeu uma ameaça na visita. Esse artigo 4, ela contraria o artigo 130 do ECA, que fala que, havendo indícios de abuso e violência, deverá ser determinada a medida cautelar de afastamento do abusador e deverá ser decretado pensão alimentícia a favor da criança. Então, a exposição da criança ao agressor, inclusive nas prévias do estudo psicossocial, acarreta a ela a ameaça de que, se ela contar, algo grave vai acontecer. A criança tem pouco desenvolvimento, ela não tem condições de entender se aquela ameaça é pertinente ou não. Então ela fica calada, ela se intimida, ela se sente recuada em face disso. E aí os laudos da criança não entra na sala, ou se ela entra na sala, ela silencia. A maioria dos laudos não aprofunda as perguntas do abuso. A maioria dos laudos, ela nem sequer pergunta sobre os abusos e conclui por alienação parental ao final do seu relatório. Outra situação que acontece, eu vou estar gravando agora uma parte 2 para vocês entenderem a lei.